Noite, igreja, paz seja convosco, amém? Possa dizer, o pessoal que está aqui, por favor, né? Diga aquele amém para animar a gente, é isso aí, glória a Deus. Você que está em sua casa também, por favor, né? Não nos deixe sós aqui. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 4. Nós vamos ler uma série de textos, mas eu quero começar com esse. Glória a Deus, aleluia. Que você possa sentir na sua casa a mesma presença que está nesse lugar, amém? Nosso Deus, Ele não fica restrito a quatro paredes, Ele está no coração daqueles que o servem e aqueles que o buscam. E eu espero que você seja um desses que tem buscado o Senhor neste dia. Mateus capítulo 5, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Amém? Vamos ler mais textos, mas vamos começar com esse. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Gostaria de fazer mais uma oração antes de iniciarmos a pregação da palavra. Se você puder, curva a sua cabeça, feche seus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesta noite, aqui neste lugar. Te agradecemos pelo louvor, te agradecemos pela palavra, Deus, que será ministrada. E eu peço que em nome de Jesus, Pai, que o teu espírito de sabedoria esteja sobre nós, que nós possamos compreender a tua mensagem, que o Senhor nos tire toda a distração nesse momento, Pai, para que nós possamos fixar a nossa atenção na tua palavra. Essa é a nossa oração nessa noite. Te agradeço desde já, Pai, porque eu creio, Deus, que o nosso coração, Pai, ele será acalentado pela tua santa palavra nessa noite, Pai. Sinto muitas pessoas tristes, Pai, muitas pessoas se sentindo desamparadas em meio a tantas notícias ruins que nós temos ouvido. Mas eu peço, Pai, que o teu Espírito Santo é o nosso consolador, e que nesse momento, Pai, o Senhor comece a agir, Deus, no coração de cada pessoa que está nos assistindo agora, de maneira presencial, ao vivo, ou que assistirá depois esta mensagem. Que teu amor possa se estender, Pai, até o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo que nos acompanham nessa noite. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero dizer que tem sido um misto de emoções ministrar a palavra nesses dias. É uma alegria, porque toda a oportunidade de compartilhar a palavra é uma alegria no coração, porque nós aprendemos mais, o Senhor ministra o nosso coração antes, né, de ministrar aqueles que vão ouvir a mensagem. Então nós somos ministrados, e isso é maravilhoso. E triste ao mesmo tempo por estarmos com a igreja vazia mais uma vez, apenas os valentes do Senhor aqui do louvor e da técnica, e vocês assistindo aí do outro lado dessa tela. E talvez, nós estamos fazendo isso porque estamos vivendo os piores dias da pandemia desde o início de todo esse pesadelo que começou há um ano atrás. Infelizmente ela está fazendo aniversário, né? Até alguns dias atrás eu vi as minhas as lembranças ali das redes sociais, e eu vi o que eu estava fazendo há um ano atrás, um ano antes da data, e eu estava aqui na igreja, com a igreja lotada de gente, ou em algum outro lugar ministrando a palavra do Senhor, e agora já começaram a chegar as lembranças de que nós já estávamos nessa realidade, com a igreja vazia e tudo mais, e isso entristece o nosso coração. Talvez alguns fatores, como o tempo que esse problema tem se estendido, né? Já infelizmente, completamos aniversário dessa situação. Talvez as estatísticas também de números de pessoas que estão perdendo as suas vidas em função dessa doença. E tantas outras coisas que têm acontecido nesses dias, elas possam nos anestesiar de alguma forma. Eu muitas vezes me sinto anestesiado, porque parece que as pessoas se transformaram em números.
E parece que às vezes a gente já não sente mais os efeitos de tudo isso que está acontecendo. Alguns usam o termo de bestializados, estamos bestializados com tamanha tragédia, outros que nós estamos anestesiados por tamanha tragédia. E por essa razão eu queria nessa noite pregar uma palavra diferente daquelas que eu tenho ministrado todas as vezes que o pastor Edinho me concede a honra de poder compartilhar a palavra com vocês, onde eu tenho tentado buscar palavras que nos motivem a continuar, a sair da inércia, e tantas mensagens que nós ministramos nos últimos 12 meses. Por causa de tudo isso e por causa de como eu me sinto nesses dias, eu queria compartilhar com vocês a mensagem cujo tema é a importância da tristeza. Você pode, poxa pastor, mas sério que você vai falar disso hoje? Eu acho que é um tema pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Falar sobre choro, sobre tristeza. Porque as Escrituras, elas mostram muitas situações onde grandes homens e mulheres de Deus demonstraram a sua humanidade, se entristecendo e derramando seus corações através das lágrimas na presença de Deus. E eu queria compartilhar algumas situações só para que a gente possa entrar na mensagem. Por que essas pessoas choraram? Por que esses homens de Deus choraram? E por que a Bíblia registra esses momentos de, entre aspas, fraqueza dessas pessoas, que alguns foram reis que enfrentaram exércitos inimigos e venceram, outros profetas poderosos que enfrentaram muitos deuses pagãos e prevaleceram, mas ao mesmo tempo se entristeceram logo depois. Profetas que foram comissionados por Deus para falar aquilo que estava no coração de Deus a uma nação, e todos eles, em determinado momento, eles se entristecem e choram. E eu quero compartilhar as razões pelas quais esses homens choraram. A primeira delas é pelo luto. João capítulo 11, versículo 32 diz: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Jesus sentiu a dor da família e dos demais que lá estavam naquele lugar. Houve uma conexão. Lázaro era um amigo do Senhor e por isso ele chorou, ele amava. Quando a continuação do texto diz que aqueles que viram Jesus chorando falam: olha como ele o amava, porque ele chorou diante daquela situação toda. E é interessante que eu vi essa semana uma frase que diz: o que é o luto, senão o amor que perdura? Se nós choramos por um ente querido que se foi, é porque nós o amamos, e o amor está conectado com esse choro, com essa tristeza. Segunda razão pela qual os homens da Bíblia choraram e se entristeceram: tristeza pela partida de pessoas que estavam próximas. Atos capítulo 20, versículo 35 diz o seguinte: em tudo o que fiz, mostrei-lhes diante do trabalho árduo que devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de Paulo de que nunca mais veriam a sua face, e então o acompanharam até o navio. Paulo desembarca na cidade de Mileto, convoca os líderes da igreja de Éfeso para que viessem até Mileto para que ele se despedisse deles. Paulo estava a caminho de Jerusalém, onde ele seria morto. E é muito difícil nos despedirmos de quem está próximo de nós, porque estamos acostumados com aquela situação e nós não gostamos de mudança de maneira geral. A mudança nos amedronta, a mudança nos deixa inquietos, perturbados. Eu não esqueço até hoje, quando em 2019 nós estivemos aqui pela última vez como líderes de jovens e adolescentes da então Rede Conectados à Fonte, depois de 8 anos de trabalho.
Não é fácil você mudar dessa forma. Isso fazia parte das nossas vidas. Mas nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo e compreender os tempos de Deus. Então, quando as coisas mudam, nós nos entristecemos. Terceira razão pela qual os homens da Bíblia choraram: tristeza pela saudade de um passado onde a vida era mais fácil. Salmos 137, versículo 1 diz: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. O povo de Judá tinha sido levado cativo para a Babilônia. Estavam numa situação muito complicada. Já não havia mais templo para adorar o Senhor. Eles estavam muito longe de Jerusalém, onde o templo do Senhor estava e onde eles criam que era a habitação do Senhor naquele lugar. Um lugar estranho, uma terra estranha. E eles sentaram às margens do rio e choraram com saudade de Sião. Muitas vezes a gente olha para o nosso passado e tenta encontrar momentos de alegria no passado, ou em algum momento da nossa vida. Quantas vezes eu já ouvi a expressão, eu era feliz e não sabia, quando a gente fala sobre uma época, né, às vezes na infância, nossa adolescência, onde nós não tínhamos as preocupações que temos hoje, enfim. Talvez nós estejamos olhando para o nosso presente, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, e estejamos com saudade de quando não nos preocupávamos com as coisas que nos preocupam agora. Quarta razão e última para a gente introduzir a mensagem: tristeza pela situação da nação. Lamentações capítulo 3, versículo 48 diz: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O que eu enxergo enche minha alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade. Jeremias foi um dos únicos profetas, um dos únicos que ficou para trás no exílio da Babilônia. Enquanto toda a força de trabalho, o governo, a nobreza de Jerusalém foi levada para a Babilônia, ficaram alguns invisíveis para trás, e Jeremias foi um desses que ficou para trás. Não havia mais cidade, não havia mais muro, não havia mais templo, apenas uma série de escombros. E no meio dessa situação, um profeta que passou 40 anos pregando arrependimento à nação, senão o juízo do Senhor viria. Quando o juízo que ele pregou por 4 décadas veio, ao invés de apontar o dedo e dizer eu avisei, a reação de Jeremias foi se sentar e chorar pela situação que estava acontecendo naquele lugar. E nós poderíamos estender essa lista de maneira quase indefinida. Poderíamos falar sobre o choro de José do Egito, sobre o choro de Esdras, de Neemias, quando ouviu falar o que estava acontecendo em Jerusalém, o choro de Jó, o choro de Davi por tantas perdas em sua vida, de Daniel, Abraão e tantos outros heróis da fé que manifestaram a sua humanidade nos momentos de fraqueza e em momentos de luta em suas vidas. Por isso eu gostaria que nessa semana, queria compartilhar com vocês alguns pontos que têm me ajudado a encarar esses momentos difíceis que nós estamos vivendo, enxergando benefícios na tristeza e nas lágrimas que nós temos derramado nesses dias. E eu acredito que compartilhar algo que eu estou vivendo nesses dias pode nos ajudar de certa forma a nos aproximar, embora estejamos separados por essa tela. E a primeira razão, o primeiro benefício do choro nas nossas vidas e da tristeza é que eles revelam a nossa humanidade. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 30 diz: se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se existe um coração batendo dentro do nosso peito, se ainda temos sentimentos, então nós sentiremos a dor daqueles que sofrem ao nosso redor. Seja porque estão perdendo seus entes queridos, seja porque estão em dificuldades em função da situação econômica que nós estamos vivendo. Ou ainda por aqueles que estão passando pelo desafio da Covid, que estão
sofrendo com essa doença nesse exato momento, e nós oramos por todos eles, ou ainda por todos aqueles que estão sofrendo efeitos colaterais de tudo isso, estão com medo de sair de casa, com medo de tantas coisas. Por outro lado, se os números que nós temos visto, as estatísticas já não nos tocam de forma alguma, precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Da mesma forma que a tristeza e o choro revelam a nossa humanidade, a falta dele revela que talvez o nosso coração já esteja insensível ao que está acontecendo ao nosso redor e diante do sofrimento do nosso próximo. E o cristianismo tem um dos seus pilares e dos seus alicerces fundamentais: o cuidado com o próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. E isso nos leva ao segundo benefício. A tristeza e o pranto revelam a empatia. Romanos capítulo 12, versículo 15 diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Empatia é nos colocar no lugar do outro, celebrar suas vitórias, chorar as perdas, mostrar essa realidade. E se nós não conseguimos fazer isso, de que forma nós vamos pregar o evangelho do reino? Se nós não conseguimos nos conectar com a dor do nosso próximo, não nos entristecermos com a dor daqueles que estão ao nosso redor, como o nosso evangelho será verdadeiro? Como aquilo que nós estamos pregando vai conectar as pessoas através das nossas atitudes? Sem empatia o nosso discurso fica vazio. Vazio de atitudes que mostrem ao mundo o Deus que nós servimos. O terceiro ponto, o terceiro benefício da tristeza. A tristeza e o choro são fundamentais no nosso processo de amadurecimento. Eclesiastes capítulo 7, versículo 4 diz: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. E eu confesso que eu demorei muito para compreender esse texto. Eu havia lido ele várias vezes, mas ele não fazia muito sentido para mim. Como o coração do sábio está na casa onde há luto, e a dos tolos onde há alegria, porque a alegria é o que todo mundo quer, nós queremos ser alegres. Eu confesso que eu só entendi esse texto quando assisti uma animação chamada Divertidamente. E se você não assistiu, depois procure para você assistir essa animação. E ali nós vemos emoções na vida de uma garota, de uma adolescente. E a alegria sempre tenta anular a tristeza para que ela sempre tenha experiências boas. E conforme ela faz isso, a vida da menina começa a degringolar, ela foge de casa, faz um monte de coisas. E ela só compreende a importância da tristeza, que ajuda ela a aceitar as mudanças que estavam acontecendo na vida dela. E a mesma coisa acontece com a gente. A tristeza ela é fundamental para aceitar mudanças que acontecem na vida de todos nós. Ela nos ajuda a reorganizar as prioridades e adequar o nosso futuro, ao invés de sempre restabelecer momentos alegres do nosso passado. Uma vida feita de momentos, apenas por momentos alegres, é aquilo que eu costumo chamar de uma vida fake, construída apenas para os padrões de redes sociais. Muitos tentam viver nessa casa da alegria que Salomão está nos dizendo, e as consequências disso são muito ruins. Nós estamos tentando fugir da casa onde há luto, nos momentos e nas dificuldades que nos trazem tristeza, mas que nos ajudam a crescer. E fazemos isso nos escondendo em vários lugares. Alguns talvez se refugiem em redes sociais e passem horas e horas lá dentro, tentando passar o tempo. Outros talvez fiquem maratonando séries e tudo mais e não consigam fazer outras coisas. Tudo para tentar fugir da realidade que amedronta e entristece.
Uma vida familiar muito difícil na vida de um jovem pode levar esse jovem ou essa jovem a buscar relacionamentos sem propósito. Como se a alegria momentânea fosse um antídoto para a tristeza, uma pílula contra a tristeza. Encarar a tristeza nos ajuda a crescer e deixarmos de ser imaturos. Na vida adulta a gente aprende que nem tudo são flores na nossa vida. E apenas as crianças continuam acreditando que a vida é um conto de fadas e que nunca vão se frustrar. Quanto mais nós evitamos a tristeza, os momentos de tristeza, mais tempo demora para que a gente venha compreender a realidade da vida adulta em todas as áreas. Quarta e última razão, benefício, para a tristeza e o pranto. A tristeza e o choro nos preparam para o melhor de Deus nas nossas vidas. Salmo capítulo 30, versículo 5 diz: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E nós lemos o texto base, o primeiro versículo que nós lemos, Mateus 5,4 diz: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Aleluia. Ao compreendermos que no mundo teremos aflições e que não existe uma vida de conto de fadas no mundo real, nós abrimos, a nossa esperança é renovada nas promessas da palavra de Deus, que dizem que se você está chorando hoje, a alegria do Senhor virá pela manhã. Essa tristeza, esse choro é momentâneo, é passageiro. Ele não diz respeito à totalidade da sua vida, ele é momentâneo, é passageiro. Por isso não se culpe se você estiver triste nessa noite. Não se culpe se você tem chorado nos últimos dias. Isso não é fraqueza. Deus está reorganizando as prioridades, está transformando coisas no seu interior. Só não permaneça dessa forma. Se apegue às promessas da palavra. Creia que o Senhor consolará você através de alguém, de um irmão, de uma irmã, de um familiar, da própria palavra de Deus, de uma mensagem como essa que você está ouvindo ou assistindo. Você será consolado, você será consolada. Continue caminhando. Não pare de caminhar na presença de Deus. Não pare no meio do caminho. Estamos numa jornada e muitas vezes a impressão que nós já caminhamos muito desde o início dela, mas falta muito para chegar no final. Não tenho forças para voltar para o início e não tenho forças para chegar no final. O Senhor nos sustenta, Ele é a nossa rocha. Continue caminhando como um ser humano e se glorie na sua fraqueza, como Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios. Porque quando você crê e você entende que você é fraco, que nós somos fracos, nós permitimos que o Deus Todo-Poderoso haja sobre as nossas vidas. Enquanto acharmos que somos fortes, que nós podemos fazer tudo, nós vamos depender apenas de nós mesmos, e aí o nosso resultado não será bom. Agora, se eu compreender a minha fraqueza, compreender as minhas limitações, compreender que eu me entristeço, que eu choro às vezes, e que a minha vida não é feita apenas de sorrisos e de alegrias, eu abro o meu coração para que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, tome o meu coração e controle a minha vida. Continue caminhando. Não pare. Continue caminhando. Se precisar, procure alguém. Não fique sozinho.
Temos a sensação de que estamos todos, de certa forma, sozinhos nesses dias. Você não está sozinho, você não está sozinha. Procure alguém que possa orar especificamente por você. Se você tem pedidos de oração, mande seu pedido de oração pelo QR Code que está na sua tela, para que nós possamos orar pelo seu pedido específico. Ninguém está sozinho, somos uma família de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E tenha certeza que se a sua tristeza, o seu choro está durando algumas noites, que amanhã está vindo para a honra e glória do Senhor sobre a sua vida. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração, algumas orações, mas nesse primeiro momento eu queria orar pela nossa nação e por tudo isso que está acontecendo no nosso meio. Nós possamos compreender essa realidade. Eu espero que o Espírito Santo esteja tocando seu coração aí na sua casa, e que a tristeza possa dar lugar e ceder lugar para a alegria do Senhor, que é a nossa força, que nos ajuda a caminhar na terra. Eu gostaria de orar pela nossa nação nesse momento, e se você tem pedidos específicos para fazer, envie no QR Code que nós vamos orar na sequência. Amém? Se você puder, feche seus olhos onde você está. Acredito que nós não somos os únicos que estamos fazendo isso nesse mesmo horário, mas estamos conectados com milhares e milhares de irmãos e irmãs em suas casas, fazendo exatamente a mesma oração. Mas uma das promessas é que a oração do justo é eficaz em seus efeitos. Eu creio muito nisso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa hora, Pai, clamando a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia sobre a nossa nação. Sabemos que esse é um problema que não é apenas do Brasil, ele é do mundo todo, mas eu gostaria nessa noite, Pai, de clamar pela nossa nação. Em nome de Jesus, Senhor, venha com a Tua misericórdia sobre nós, sobre a nossa nação, Pai. Oh, Pai, tantas famílias, Senhor. Tantas famílias, Deus, estão em luto, Deus. Tem misericórdia, Pai, da nossa nação. Coloco também a nossa vida diante de Ti, Pai, que se nós já estamos nos tornando insensíveis para a realidade que está acontecendo em nosso país, Pai. Transforma o nosso coração petrificado em um coração de pedra mais uma vez, Deus. Como podemos Te adorar e rasgar o nosso coração diante de Ti, se não somos tocados pela dor do nosso irmão? Tantos sonhos desfeitos, Pai. Tantos projetos anulados, Deus. Tem misericórdia, Pai. O que nós mais vemos são brigas em redes sociais, onde todos querem ter razão. Ajuda-nos a entender o nosso papel nessa geração, Pai. Se o Senhor nos escolheu para viver nessa era, Pai, nessa geração e não em qualquer outra da história, eu creio que nós temos, o Senhor tem capacitação para cada um de nós do que fazer nesses dias difíceis, Pai. Tira do nosso coração a vontade de apenas fazer as coisas para nós mesmos. Queremos estar bem, apenas nós, em nossa casa, enquanto tantos estão perecendo, seja por Covid, seja pela fome. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia.
te louvo por todos nós, Deus, todos aqueles que têm seu emprego garantido, Pai, mas nós oramos por aqueles que perderam seu emprego. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia da nossa nação. Nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. Aquece o nosso coração mais uma vez. Nós estamos tentando nos defender, Pai. É tão difícil ouvir tantas notícias todos os dias, e isso vai anestesiando a nossa alma. O Senhor nos escolheu para viver nessa era, Pai. Nos ajuda a demonstrar compaixão que vem do Teu coração, Pai. Coloca em nosso coração pessoas que estão precisando de ajuda nesses momentos, para que nós possamos mandar uma mensagem, um telefonema, alguma coisa que leve que leve esperança para aquele que tem perdido, Deus. Nós somos os Teus braços e as Tuas pernas na terra, Deus. Ajuda-nos, Pai, a cumprir a nossa missão como cristãos nessa geração. O Senhor nos escolheu a cada um de nós, Pai, dessa igreja local e de todas as outras igrejas, Pai, para servir ao Senhor. A mesma missão dos cristãos do século I, aqueles mesmos que choraram quando Paulo disse que não voltaria mais a vê-los, e eles choraram. Jesus, Pai, nos ajuda a compreender a realidade do Teu reino, Pai, para além apenas das palavras, nos ajuda com as atitudes, Deus. Então eu peço, Senhor Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso povo, Deus, em nome de Jesus. Alivia, Deus, o cansado, aqueles que têm trabalhado, Deus. Eu quero orar nessa noite de maneira especial, Deus, pelo time de louvor da nossa igreja local, que há 1 ano tem estado aqui firmes, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um com absoluta certeza. Isso não é revelação, mas houveram domingos que eles não queriam estar aqui, mas eles têm obedecido ao chamado que o Senhor tem dado a eles, Pai. Eu peço, fortalece a vida de cada um. Fortalece a vida de cada um, Deus. O Senhor conceda, Deus, aquilo que eles têm buscado em Ti, que enquanto eles buscam o Teu reino, as demais coisas sejam acrescentadas a eles, Pai. Abençoa os nossos pastores, Pai, com toda certeza não é fácil domingo após domingo ministrar a palavra do Senhor, quando nós também somos atingidos pelas mesmas coisas e pelas mesmas dificuldades, Deus, que todos os demais. Fortalece, Deus, o pastor Edinho, o pastor Giselda, Deus, para que eles continuem à frente desse trabalho, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor Deus, nossas autoridades, Pai, para que olhem para o nosso povo, Deus, além dos interesses e além de todas as coisas, que possam olhar para o nosso povo, Pai. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Toca o coração de cada irmão e irmã, Deus, que estão nas suas casas nesse momento, e aqueles que estão tristes nessa noite, que o Senhor venha com a tua alegria, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E abre os olhos para te encontrar. És aquele pelo qual anseio. A primeira coisa em meu pensar, ergo a voz ao céu, cantando para sempre, aleluia, junto ao som do céu, nessa hora então, cantando para sempre, aleluia.
Mesmo quando não te percebemos, entre as coisas dessa vida aqui, há milagres sempre em toda parte, apontando para ti. Mesmo quando não te percebemos, entre as coisas dessa vida aqui, há milagres sempre em toda parte, apontando para ti. Ergo a voz ao céu com a criação, cantando para sempre. Aleluia, junto ao som do céu, nessa hora então, cantando para sempre. Aleluia, oh aleluia, cantamos aleluia. Desaparecer, até que um dia chegaremos lá em tua presença, Deus, tua presença. Só uma vida para viver, como uma estrela a desaparecer. Chegaremos lá em tua presença, Deus, tua presença. Ergo a voz ao céu com a criação, cantando para sempre. Aleluia, junto ao som do céu, nessa hora então, cantado para sempre. Aleluia. Aleluia. Que a paz que está de todo entendimento esteja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Gostaria de orar por alguns pedidos que foram enviados para nós. Se você não pôde mandar o seu pedido de oração, que coloque na presença de Deus nesse momento, um pedido particular que você tem nesse momento. Nós vamos orar pela saúde da irmã Heloísa, pelo casamento de Felipe e Andressa, pelas equipes de saúde que estão enfrentando a pandemia, que estão na linha de frente. Esses são os verdadeiros heróis da nossa nação. E também vamos orar por Alexandre, Kate, Davi e Noelle, que estão com Covid nesse momento. E se você não mandou o seu pedido de oração, coloque na presença de Deus nesse momento. Vamos orar e interceder em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, orando, Deus, pela saúde da irmã Heloísa, Deus. Toca, Senhor Deus, no corpo, tira toda a enfermidade. Nós clamamos, Senhor, por 100% de cura na vida dela, em nome de Jesus, Pai, nesse momento. Envia Teus anjos, Deus, até o local onde ela está, que o Senhor possa tocá-la, Deus, trazendo cura para o corpo, em nome de Jesus.
Queremos orar também pelo emocional de Felipe e Andressa, Pai, pelo casamento deles. Senhor, continue abençoando essa união, essa casa, essa família, essa célula do céu, Deus, aqui na terra, esse farol em meio às trevas, Deus, que é o casamento. Em nome de Jesus, continua abençoando, Deus, esse casal, essa família, para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós colocamos na Tua presença também, Deus, cada profissional de saúde, Deus, que tem enfrentado, Deus, essa pandemia, mesmo também, muitas vezes, entristecido, com medo, com receio, mas tem cumprido o seu papel. Eu peço que em nome de Jesus, protege, Senhor Deus, os profissionais de saúde da nossa nação, em nome de Jesus, Pai. Coloca Teus anjos, Senhor Deus, protegendo a vida de cada um, Pai, que tem se exposto, Pai, de maneira ainda mais severa. E todos aqueles profissionais que têm trabalhado com o público nesses dias, Pai, que o Senhor possa protegê-los, Deus, em nome de Jesus. É aquilo que nós pedimos a Ti nessa noite, Deus. Vem com a Tua graça. E colocamos também, Pai, a vida de Alexandre, Kate, Davi e Noelle, que estão com Covid, Pai, em nome de Jesus, estenda Tuas mãos, Pai, toca, Deus, a vida deles, tira toda a enfermidade. Nós não aceitamos a enfermidade, nós clamamos a Ti, 100% de cura na vida deles. Nós cremos num Deus que cura, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nós estendemos também essa oração para todos aqueles que estão com essa enfermidade, em nome de Jesus, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós não nos cansaremos de orar e de interceder, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem com o Teu poder, Pai, vem com o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão enfermos, Pai, traz a cura em nome de Jesus. Renova a esperança daqueles que estão com medo, Pai, em nome de Jesus. Queremos colocar também, Deus, a vida da Tatiane, pela saúde dela, pela saúde do seu pai, o Moacir, que vai fazer uma oração, uma operação na quarta-feira. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa tocar as mãos dos médicos, guia, Deus, as mãos de cada médico, Pai. Conduz, Deus, essa cirurgia na quarta-feira. Que seja bem sucedida, Pai. O Senhor está agindo através das mãos de cada médico, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, acalma o coração da família por essa operação, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, por cada pedido que está sendo colocado na Sua presença nesse momento, em cada casa que nos assiste agora ou posteriormente, seja ao vivo, seja depois. Que a Tua graça, Deus, se estenda sobre nós em nome de Jesus, que se renove. O Senhor está além do espaço e do tempo, Pai, então estenda essa oração, renova essa oração para cada pessoa que vier a assistir essa mensagem, Pai. Que cada pedido seja recebido, Pai, no Teu trono, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós oramos também, Pai, pela Dai, pelo Léo, pela Giovana, que estão com Covid também na nossa igreja. Que o Senhor possa abençoá-los, Pai. Cuida deles nesses dias, Pai. Traz a cura dessa enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pela vida deles, acalma o coração, toca o coração. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos por todos os irmãos de nossa igreja nesse momento. Vem com a Tua cura, renova a esperança, em nome de Jesus. Vem com a Tua alegria, a alegria que excede todo o entendimento, a Tua paz, Pai. A Tua alegria é a nossa força que nos mantém vivos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Que venhamos aprender com os momentos de tristeza, porque eles nos preparam para grandes momentos de alegria na Tua presença, Deus. É a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a sua semana. Você tenha uma semana vitoriosa na presença de Deus. Queremos agradecer a todos que participaram dessa transmissão conosco. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, já sabe aquela ideia dos blogueiros.
se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha essa mensagem no seu grupo de WhatsApp, ou da sua família, né? Às vezes tem tantas notícias ruins, compartilhe esperança nas redes dos seus círculos, onde você circula, onde você tem influência. Envie essa mensagem e tantas outras mensagens estão disponíveis no nosso canal. Então, nos ajude a levar a mensagem do Senhor até aqueles que porventura não assistiram a mensagem. Encaminhe essa mensagem a todos aqueles que você conhece, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a consolação do doce Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Viva a melhor semana da sua vida. Amém.